Assim, me parece que uma certa quantidade de pessoas gostaram da aula falando de pulse. Então, o que eu poderia fazer diferente se não trazer mais uma aula de pulse como prometido? Então está aqui, pessoal, mais uma aula de pulse V3. Como sempre, ensinando da forma mais simples, mais didática, com exemplos realmente reais, né, do seu dia a dia, para que você aprenda de uma vez por todas como fazer pulse de liquidez, tá? Você não vai ter dúvidas. Fique tranquilo, a gente vai montar junto, vai fazer tudo junto. Vou te dar a oportunidade de você começar a fazer suas próprias pools e às vezes até receber valor de pool de liquidez mesmo que você mesmo não monte. Olha só que interessante. Fica até o final que você vai entender comigo e você vai gostar do que você vai ver, tá bom? Então, vamos lá, tem que ficar daqui. Eu espero que as luzes estejam bem. Eu ainda estou lidando aqui, tem um monte de luz para lá e para cá. Então, realmente aos poucos, né, a gente vai lidando aqui com o microfone, vai vendo, né, o que fica melhor para a aula funcionar bem. Mas até lá, vamos focar no conteúdo, que conteúdo dado é conteúdo bom, tá bom? Vamos lá, pessoal. Na última aula, vou dar aqui só uma relembrada com vocês para quem assistiu antes, né, não está assistindo uma seguida da outra. Se você não assistiu a última aula, eu vou deixar a playlist aqui para que você assista uma seguida da outra, porque elas vão se completando, tá bom? Por mais que eu tenha uma sequência certa que eu posso seguir, eu estou aqui tendo uma conversa. Então, às vezes, se por acaso eu fugir um pouco do rumo, dar um exemplo um pouquinho fora da faixa, me perdoem, mas essa minha intenção de fazer o conteúdo realmente conversado como um bate-papo, pode acabar rolando isso. Mas aí eu vou corrigindo nas próximas aulas e tudo mais, e assim a gente vai chegar no ponto final, beleza? Da forma como eu quero, da mesma forma. Só que, o que eu estava dizendo, né, na outra aula é o seguinte, que nós simplesmente podemos fazer um certo tipo de trabalho em um universo descentralizado, de forma que nós nos tornamos o caixa, né, de uma corretora descentralizada. E quando a gente se torna o caixa de uma corretora descentralizada, nós estamos deixando o nosso valor trabalhando por meio de um contrato inteligente. E esse trabalho, ele nos dá renda. E essa renda, basicamente, são as taxas que usuários pagam para conseguir trocar uma criptomoeda por outra. Beleza? Se você não viu isso, você pode acessar a aula anterior e lá eu explico um pouco melhor, né, como isso tudo funciona. Mas agora, nessa aula, o que é que a gente vai conversar, galera? Eu quero mostrar para vocês, né, alguns pontos que são interessantes você focar quando você for criar a sua pool de liquidez. E esses pontos interessantes, eles envolvem análise antes de você criar a pool, antes de você enviar o valor para a sua carteira. Tudo isso é interessante você estar prestando atenção, beleza? Então, primeiramente, vamos lá para os pontos positivos, né, de criar uma pool de liquidez. Você vai ter liberdade, você vai conseguir fazer um investimento de forma anônima, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez, tá? Me perdoem se por acaso a letra estiver um pouco ruim, mas aos poucos eu estou melhorando a letra e aos poucos a gente vai colocando aqui, né, escritas melhores no quadro. Então, liberdade, né, ser anônimo, a gente também vai ter ali a capacidade, então, de receber o rendimento através de taxas, né? E, além disso, nós somos o nosso próprio banco, né? Nós temos a capacidade de retirar o valor a hora que a gente quiser. Então, você pode fazer o investimento que você quiser, na quantidade que você quiser. Você pode retirar o valor 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, não importa. Você pode investir e remover o seu valor a qualquer momento. Então, liberdade, LATL, tá bom? Então, nós temos aqui uma sequência, né? A gente poderia continuar falando sobre pontos positivos das pools, mas a gente vai conversando aos poucos, você vai vendo tudo que é positivo, tudo que é negativo também. Pontos negativos das pools, cara, você vai ter que fazer uma boa análise, não só de onde você está investindo, mas também em que momento você está investindo, qual moeda você está investindo, qual rede você está investindo e algumas outras coisas, né? Nós estamos num universo, querendo ou não, por mais que seja, né, um contrato inteligente, uma boa segurança, às vezes, né, pode ter erros humanos, erros de escrita de código, vulnerabilidades que a gente ainda não conhece, que podem ser encontradas, né? Falha naquela plataforma que você está utilizando. Então, já vou deixando bem claro, isso pode acontecer, por mais que seja muito difícil. Constantemente as pessoas ficam ali buscando, né, quais são as falhas que podem ter, e normalmente nas plataformas que eu vou mostrar para vocês,
nós não temos falhas, certo? Então, são plataformas que funcionam bem até então, e assim a gente vai, né, sempre ali buscando, né, melhores lugares com segurança que a gente pode estar. E quanto mais o tempo passa, mais segurança vai sendo aplicada e assim vai nos deixando também mais tranquilos, correto? Então vamos lá. Eu falei para vocês que uma coisa que é interessante, então, né, para a gente criar a nossa pool é prestar atenção antes de criar a pool. Então, desde o início, quando você for criar a pool, você tem que já vir com o pensamento de criador de pool sem erros. Você não pode cometer erros independente do valor que você esteja investindo, seja 10, 20, 100, 1000, 10 mil dólares, tudo isso você vai ter que prestar atenção antes de investir, tá bom? E essa questão da quantidade de dólares, ela é interessante da gente tratar desde o início, porque dependendo do tamanho do seu investimento, você vai para lugares diferentes. Por que isso? Vamos colocar aqui dois exemplos, tá? Nós temos o Joãozinho. E nós temos aqui o Pedrinho, né? Vou colocar assim, Pedro. Joãozinho e Pedro, eles desejam então investir em pool de liquidez, tá? Essa câmera minha, cara, eu acho que eu tenho que colocar ela um pouquinho mais pro lado. Aqui, ó. Vem aqui, beleza. Joãozinho e Pedro desejam investir em pool de liquidez. E então, o que eles vão fazer? O Joãozinho vai investir 100 dólares. Só que o Pedro, ele vai investir 5 mil dólares. 5K, certo? Os lugares para os quais o Joãozinho e o Pedro vão se encaminhar, eles são diferentes por conta da quantidade do seu capital. Fica óbvio, eu nem preciso explicar isso, que o Joãozinho ele vai ter um lucro maior, claro, que fazendo as escolhas certas, porque ele tem mais capital, certo? Porque normalmente, como eu expliquei para vocês na última aula, espero que eu tenha explicado, nós temos aquilo que é chamado de TVL e volume, tá? Então, TVL e V. O TVL e volume se trata de um total valor locked, ou valor total alocado dentro de uma pool de liquidez, certo? Então, basicamente, quando você tem, por exemplo, uma pool de liquidez e ela tem um total valor alocado de 10 mil dólares, fica claro que uma pessoa que entra com 5 mil dólares, ela vai representar uma porcentagem muito maior das taxas coletadas daquela pool do que a pessoa que entra com 100 dólares, correto? Então, numa mesma pool, uma pessoa que tem mais valor equiparada a uma pessoa que tem menos valor, ela vai gerar mais lucro, certo? Lembrando que isso vai depender da faixa que os dois configurarem, isso vai depender da rede que os dois estão, e tudo isso é interessante a gente entender e começar a analisar antes de criar a nossa pool, certo? Vamos começar com o processo onde eles dois querem investir em pools. E aí, o que acontece? O Pedro, ele percebeu, fazendo a análise dele, que ele deseja ir para a rede Ethereum. Aqui, rede Ethereum. E o Joãozinho, ele quer ir para a rede Ethereum também. O Joãozinho quer ir para a rede Ethereum, porque ele é amigo do Pedro, ele deseja ir para a mesma rede que o Pedro. Só que o que acontece, pessoal? Só como caso de exemplo, mas vocês que já mexem com redes sabem como funciona a taxa de uma rede. Quando você precisa enviar criptomoedas no universo descentralizado, né, quando você precisa enviar criptomoedas utilizando uma carteira que não seja um exchange, até nessa exchange também, tá? Utilizando a rede Ethereum, você costuma encontrar taxas de transação maiores, tá bom? E essas taxas, pessoal, você não vai ter a mesma taxa em todas as redes que existem. Mas, Nerd, o que são redes? Calma aí. O que são redes, cara? Você está falando dessa forma de taxa, não sei o que, eu até entendo de taxa. Que é coisa que a gente tem que pagar para conseguir cumprir o que a gente deseja. Mas o que são redes? Por que o Pedro quer usar a rede Ethereum e o Joãozinho copiou a ideia de usar a rede Ethereum? Imagina comigo, olha só. Vou explicar de uma forma simples e até boba, tá? Imagina que as redes, elas são como os bancos, tá? E o Pedro, ele, por exemplo, decidiu usar o Banco do Brasil, sei lá, tá? E o Banco do Brasil, por exemplo, toda vez que o Pedro vai encaminhar um Pix, cobra 5 reais dele. Mas aí, imagina que o Joãozinho ele descobriu que o Banco da Caixa
né? Vou deixar aqui porque a gente está só colocando como exemplo. O Banco da Caixa, em vez de cobrar R$ 5, ele cobra 10 centavos. Já pensou? Só que o que acontece? Por que o Pedro está utilizando o Banco do Brasil? Porque lá no Banco do Brasil, os investimentos, certo? Por mais que a taxa de envio dentro do Banco do Brasil seja R$ 5, os investimentos dentro do Banco do Brasil, eles são muito mais valiosos, eles dão mais lucro, por exemplo. Tá? Então, o lucro anual do Pedro investindo dentro do Banco do Brasil é muito melhor, certo? Dá muito mais rendimento. Só que vamos imaginar o seguinte, o Joãozinho, se ele estivesse no mesmo Banco do Brasil, ou na mesma rede Ethereum, por exemplo, toda vez que ele fizer uma transação e ele gastar 5, 10 reais, olha só a quantidade de capital que ele tem. São só 100. Então, fazendo várias transações de 100 reais, ele vai acabar perdendo muitas vezes. Olha só, ele perde ali 5% do capital, 10% do capital, os 15% do capital. O que não acontece é a mesma coisa com o Pedro. R$ 5 não representa uma quantia tão grande em relação ao valor total dele, como é o caso do Joãozinho. Então é essa questão que a gente tem que entender sobre as redes anteriormente. As redes, você vai filtrar elas das seguintes formas, tá? Qual uso essa rede vai ter para você? Às vezes, as pessoas escolhem as redes, assim como os bancos, por velocidade, tá? Então tem redes de criptomoedas que elas são mais rápidas do que outras. Algumas outras redes, elas são mais seguras, mas o que acontece? Na hora que você for escolher uma rede para fazer uma pool, você vai focar em segurança, você vai focar... Pode ser que você foque em rapidez, mas isso não é sempre assim a questão, porque desde que seja uma rede que você encontre taxas baixas e ao mesmo tempo ela seja segura, tudo bem para mim a velocidade, tá? Mas fato que quando você escolhe uma rede boa com taxas baixas, você já andou um certo caminho. Não tem sentido você escolher uma rede que você não conhece, uma rede que ninguém conhece, que cobra taxas altas, certo? E que quando você chegar lá para fazer uma pool naquela rede, não exista nem volume. Lembra daquela questão? TVL, volume. Vou sempre citando isso aqui porque você vai ter que sempre prestar atenção nessa questão. Então, imagina que você chega lá com seus R$ 100 e você representa do total valor alocado 50%. Maravilha, né? Você tem 50% do total valor alocado daquela pool, só que o volume que acontece dentro dessa rede, sei lá, é de $1. O que adianta? $1 por dia são 50 centavos de dólar, enquanto aqui você, por mais que representasse 1% da pool como um todo, o valor de volume, né, o volume total fosse 1 milhão. Então pode acabar pingando muito mais no seu 1% aqui do que no seu 50% aqui. Tá? Então essa escolha de redes, ela lida com essa questão e algumas outras que eu vou citar. Fica óbvio, então, que por conta das taxas que serão pagadas, o Joãozinho necessita escolher uma rede mais barata para ele, correto? Então o Joãozinho escolheu a rede Polygon. Mas por que o Joãozinho escolheu a rede Polygon? Porque ele quer pagar taxas mais baratas, mas também porque ele fez uma análise em uma plataforma que mostra esses dados e o seguinte, mesmo que o Pedro esteja na rede Ethereum, ele conseguiu na rede Polygon com a mesma paridade. Paridade, pessoal, é simplesmente a junção das moedas que fazem uma pool. Então você vai ver várias paridades do tipo assim, ó, Ethereum, BTC, USDT, Link. Então a paridade são os ativos que você vai ter que investir para então você receber o rendimento de taxas que vai ser feito, certo? Então isso aqui é paridade. Então o que o Joãozinho percebeu? Que por mais que o Pedro esteja na rede Ethereum pagando mais taxa achando que vai ganhar mais, a mesma paridade de ativos na rede Polygon, com ele pagando menos taxas, está com o mesmo APR. Aí, cara, o que é APR? São muitas questões para dizer, né? Mas vamos colocar assim, não vamos aprofundar agora em APR e APY, mas APR nada mais do que o lucro, né? A porcentagem anual que você vai ter naquele investimento.
Sempre que você ver a PR, pense que aquilo ali é o lucro fixo que você vai ter durante o ano, tá? E o APY seria aquele lucro só que reinvestido automaticamente ao longo do ano. Beleza? Vamos lidar dessa forma, acho que já fica simples. Existe uma forma de calcular isso, mas lide dessa forma. Quando você vê a PR, por exemplo, a PR 25%, é porque naquele ano você vai receber aquela renda de 25% em um ano, certo? O Joãozinho percebeu, fazendo a análise dele, que ele encontrou uma pool com a mesma porcentagem de lucro diária, anual, que o Pedro, que está lá na rede Ethereum, só que ele está pagando muito menos taxas, certo? Então você pode perceber que o Joãozinho ainda nem depositou o valor, ele está com o valor lá na exchange, mas ele já decidiu a rede por conta das taxas, já decidiu a rede por conta da pool que tem o melhor volume de negociações, que também não tem um total valor alocado assim tão absurdo que ele não vai representar uma boa porcentagem da pool para ter lucros, certo? Então todas essas questões foram olhadas pelo Joãozinho e ele vai encaminhar os seus valores para lá, tá? Então quando ele chega lá, pessoal, olha só, o Joãozinho fez toda essa análise maravilha e tudo mais, certo? E vai criar a pool. O Pedro também chegou lá e está pagando suas taxas enormes e vai também criar a sua pool. Só que, quando chega na rede, o Pedro cria a sua pool na paridade Ethereum com dólar e o Joãozinho cria a sua pool na paridade Bitcoin com Shiba. Dá pra ver? Dá pra ver, né? Qual que é o erro aqui, pessoal? Qual que é o erro que aconteceu aqui? Vamos pensar na seguinte forma, olha só. Quando você cria uma pool de liquidez, você é obrigado a delimitar uma faixa. Ou seja, o Bitcoin, por exemplo, atualmente está a 85 mil dólares. Você tem que informar se você quer que a sua pool de liquidez ela opere entre 85 e 90, entre 85 e 100, entre 85 e 200, ou você quer que ele opere em qualquer preço do Bitcoin, ou você quer que ele opere em um preço de 15 mil a 90 mil. Então você tem que informar a pool de liquidez qual é a faixa de preço daquela moeda que você quer operar. Quanto mais próxima essa faixa do preço atual, ou pelo menos, né, qualquer preço que você colocar, mas quanto mais apertado é o range, tá? Eu vou começar a falar agora no nome em inglês. O range é a faixa, tá? Quanto mais apertado o range de preço, mais lucro você vai ter, certo? E por que isso acontece? Porque é muito fácil o Bitcoin fazer o seguinte, imagina que o seu range está entre 88 mil e 89 mil. É muito fácil o preço ele pegar e passar para 90, passar para 87, certo? E aí você ficar muito mais tempo sem ter algum lucro do que realmente farmando taxas. Então, quanto maior for o range, mais taxas você vai farmar, porque tem uma chance do Bitcoin ele andar, né? Porque, por exemplo, se você coloca um range e o Bitcoin necessita cair 20% para baixo, e subir 20% do valor atual para que a sua pool não tenha mais taxas, é óbvio que aqui você se arriscou muito menos. Ou seja, a sua porcentagem de lucro vai ser menor. Certo? Então, sabendo disso, o que aconteceu? O Joãozinho veio aqui e numa plataforma que mostra os lucros que ele vai ter numa pool, simplesmente ele encontrou que, por acaso, a paridade de moedas BTC e Shiba está dando um lucro de 9,99% ao ano. Olha que doideira, cara. Tá bonitinho aqui, né? Não consigo colocar bonitinho não, pessoal, mas vai ser dessa forma mesmo, dá pra entender, né? Olha isso que o Joãozinho encontrou. Ele falou, caraca, estourei. Estourei, maluco.
Tô entrando com 100 dólares, vou ganhar 999. Agora sim. Porque o Pedro, ele tá lucrando só 44% ao ano. Eu quero que você me diga, daí da sua casa agora, qual que é o erro do Joãozinho na criação aqui. Tem um bom volume na pool? É uma boa rede? Pagou taxa baixa? O que mais que aconteceu? Criou num range interessante? Sei lá, escolheu um bom range? Fez uma análise gráfica, a gente vai falar de análise gráfica, tá? Fez tudo isso. Mas qual que é o erro do Joãozinho aqui? Se você falou certo ou falou errado, você descobre agora. O erro está aqui. Não adianta você escolher uma boa rede, você escolher um bom range, você entrar numa pool que tem um valor total alocado pequeno, um volume alto. Se o ativo que você criou, a sua pool, ele é um ativo com fundamentos não tão bons assim. E pior, quando você entra numa pool onde você deposita o ativo com bons fundamentos e do outro lado o ativo com fundamentos ruins. Ou pelo menos que nem tem fundamentos, shitcoin. Porque o que acontece? Olha só. Na hora de criar a pool, você entra com uma certa porcentagem do ativo e outra porcentagem desse outro ativo. Nós vamos criar uma pool, você vai ver como é. E o que acontece? Você concorda, né, nesse contrato inteligente que é feito, que se esse ativo desvalorizar em relação a esse, você começa a ter muito mais desse ativo aqui. É comum, e você sabe que eu te expliquei isso, que o que acontece numa pool? Chega uma pessoa com Shiba querendo trocar por Bitcoin. Você age como comprador, você é o caixa, certo? Se ele está querendo vender Shiba, você vai receber Shiba e vai entregar seus Bitcoins. Então imagina que o Shiba ele teve lá alguém postou no Twitter que o Shiba era legal, né, o Elon Musk lá, e o Shiba explodiu de preço. Mas do nada as pessoas viram, caramba, o Shiba é só uma criptomoeda sem fundamento algum, vou vender. Chegou lá na sua pool, te encontrou lá com a poolzinha de Shiba, e aí o que aconteceu? Você estava, olha só, com Shiba aqui, Bitcoin aqui, e aí começou a acontecer isso aqui, ó. O preço caindo, 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 até você ficar 100% em Shiba. Porque é isso que a pool faz de forma automática. Quando você delimita um range naquela pool, se esse ativo começa a perder valor, você vai, olha só, comprando esse ativo com o outro que está do outro lado. Dá para entender? Isso acontece de forma automática. Ao decorrer do tempo, esse ativo vai caindo de preço. E você me responde, numa situação onde o Pedro criou uma pool Ethereum com Bitcoin, e por exemplo, olha só, o Pedro ficou preso em Bitcoin, 100% de Bitcoin, e o Joãozinho ficou preso 100% em Shiba, qual dos dois tem chance em a pool voltar para a faixa de preço que estava antes? Então a escolha de bons ativos, ela é importantíssima na hora de você criar sua pool. Por quê? Pode ser que essa moeda nunca mais volte para o preço que estava antes. Entendido? Entendido. Maravilha? Então pronto. Então o Joãozinho aprendeu com seus erros, perdeu os seus 100 reais aí para tomar vergonha, né? E agora vamos colocar 100 dólares, porque eu não gosto de ficar tratando de reais não, porque dentro lá da plataforma nós vamos lidar só com dólar, tá? O USDC, o USDT, então esquece reais agora. Aí o Joãozinho entendeu com seus erros. Ele encontrou uma pool que está dando então 72% ao ano, Bitcoin USDT, certo?
E aí, galera, olha só que interessante pro Joãozinho. Ele tem a escolha de fazer dois tipos de pools diferentes. Ele tem a opção de criar uma pool onde ele deposita dois ativos dentro da pool, tá? E ele tem a opção de criar também uma pool onde ele deposita apenas um ativo, o que nós chamamos de pool monoativo. Mas, Ned, por que ele vai depositar a pool com só um ativo? Imagina o seguinte, o Joãozinho comprou o Bitcoin a $80 mil. 80k. A intenção dele é vender o Bitcoin em 90k. Só que imagina o seguinte, por alguma razão, isso sempre acontece, o Bitcoin não foi diretamente para 90k. Ou às vezes, durante um longo tempo, sei lá, 3 meses, 4 meses, o Bitcoin fica fazendo o seguinte, vem até 89 mil, não consegue chegar em 90k, volta para 85, volta para 83, volta para 80, vem para 82, 83, 88. Aí vem para 83, aí vem para 82, aí vem. Entendeu? Ele fica aqui, ó, caminhando nessa faixa que durante meses acontece demais com o Bitcoin toda hora, tá? Então, o que é essa tal da pool monoativa? Ele chega lá na Uniswap, com seus Bitcoins, ele pensa o seguinte, cara, e se eu tivesse uma chance de aproveitar da função da Uniswap, que é exatamente trocar um ativo por outro, se um deles valorizar demais ou desvalorizar demais. Então, vamos pensar na questão do seguinte. Se ele entrou 100% com Bitcoin, colocou todos os seus Bitcoins dentro de uma pool, não colocou dólar, tá? Em 80 mil, apontando que ele está fora daquele range. Por exemplo, ele está em 79 mil agora. E ele fez lá o pedido, olha só, assim que entrar 80 mil e vir até 90 mil, se por acaso o preço do Bitcoin chegar a 90 mil, todos os Bitcoins dele vão ser trocados por dólar. Ele vai realizar uma venda através de uma pool. Olha só que interessante isso. Eu tô suando aqui, tá quente, tá? Então, olha só que legal, cara. Ele vai fazer a venda deles nos 90 mil porque nós vamos nos aproveitar dessa função que troca automaticamente os ativos. Só que ao mesmo tempo, além de ele vender, ele coletou durante 3 meses taxas durante todo esse range. Caraca, olha a ideia do Joãozinho, cara. Anos-luz à frente do Pedro. Então o valor dele não ficou parado, ele comprou Bitcoin e deixou seu Bitcoin trabalhando. Mas, Nerd, e se o Bitcoin vir abaixo de o valor que ele comprou? Aí ele vai fazer hold. Certo? Ou então, ele pode criar uma pool abaixo e torcer para que o valor das taxas que ele colete seja maior do que o prejuízo de estar vendendo o seu Bitcoin mais barato. O que normalmente eu não indicaria, tá? Vai fazer outra coisa, cara. Mas enfim, cada pessoa decide o que vai fazer, né? Muitas vezes dá certo. Beleza? Mas, ô Nerd, peraí. Tá bom demais isso pra ser verdade. Eu vou lá, pego o meu valor, coloco pra trabalhar e é só isso? Não é possível. Toda hora tem alguma coisa. Tem algum vilão. Tem alguma coisa que, normalmente, algumas pessoas não prestam atenção e acabam perdendo dinheiro. Você está certíssimo, meu querido. O vilão, que você já deve ter ouvido falar em todo lugar, mas eu vou agora quebrar ele completamente, é o IL. Conhecido como impermanente loss, perda impermanente do valor. Tá com medo, né? O bicho tem um nome feio, impermanente loss. Existem duas questões para a gente tratar do impermanente loss, e a segunda é o verdadeiro impermanente loss, tá? Mas é interessante a gente tratar da primeira, porque você já deve ter ouvido falar, mas a primeira nem é a perda impermanente real, tá? Mas é sim realmente um prejuízo. O mesmo Joãozinho. Ah, o Pedro nem tá lá com a pool dele lá, eu tô nem ligando, né? Tá em bons ativos, deixa ele lá lucrar. O mesmo Joãozinho chegou aqui, olha só, e criou a sua pool. Ele comprou Bitcoin, lembra disso? Ele comprou Bitcoin a 79
mil. Ele criou uma pool entre 80 mil e 100 mil. Então tá aqui, o Joãozinho criou uma pool hoje em 80 mil, porque ele comprou o Bitcoin a 79. Só que, o que aconteceu? O Bitcoin deu uma paulada. Lau! Ele veio de 80 a 100 mil num dia. Cara, o que aconteceu? Todos os países compraram o Bitcoin, sei lá. Acontece, você sabe disso. Às vezes, do nada, o Bitcoin dá uma pauladaça. Então, como exemplo aqui, tá? Simplesmente, o Bitcoin saiu de 80 e foi para 100. O que acontece? Se o Joãozinho comprou o Bitcoin a 79 e não tivesse criado uma pool, olha só, vamos colocar até menos aqui, ó. Entre 80 mil e 85 mil, vamos colocar assim, ele criou uma pool aqui, ó. Um rangezinho. Ele vai querer farmar taxas com o preço do Bitcoin entre 80 mil e 85 mil dólares, tá? Se o Joãozinho não tivesse criado a sua pool após comprar em 79 e fazer a pool entre 80 e 85 na intenção realmente do Bitcoin subindo e ele vendendo, se ele tivesse só guardado o Bitcoin, ele comprou em 79 e vendido a 100 mil dólares, ele teria muito lucro do que se tivesse criado a pool. Por quê? Lembra daquela questão que se você entra com Bitcoin, certo? Se você entra com dois ativos, se um dos ativos valoriza demais, você acaba trocando aquele ativo pelo outro. Então o que aconteceu? Olha só. Ele comprou a 79, criou a pool entre 80 e 85. Quando o Bitcoin deu essa paulada e chegou em 85, ele vendeu todos os Bitcoins por dólar. 100% foram trocados por dólar. Ele perdeu uma valorização que foi para 90, 95, 100 mil dólares. Se ele tivesse só vendido o Bitcoin em 100 mil dólares, o lucro dele seria muito maior. Porque a paulada foi tão forte, passou aqui, ó. Lau. Ele não pagou taxa o suficiente para cobrir o prejuízo, certo, de estar preso dentro de uma pool que trocou tudo que ele tinha em 85 mil, em vez de vender a 100 mil. Então esse é um problema na pool de liquidez. Caso você não faça uma boa análise ou simplesmente caso você dê má sorte, né? Às vezes algumas coisas acontecem e nem a própria análise gráfica, análise fundamentalista, análise de sentimento vai te ajudar. Porque realmente, às vezes, é o que a gente chama de unicórnio, né? Unicórnio do mercado é quando acontece algo que você não consegue, de alguma forma, antecipar. Então, por exemplo, teve um dia que o Bitcoin caiu porque a China proibiu minerar Bitcoin lá. E a China tem um dos maiores centros de mineração do Bitcoin do mundo. Mas quem é que iria imaginar? Quem é que tinha essa informação? Provavelmente pessoas muito importantes. Nós não. Certo? Então, isso pode acontecer. Mas existe uma outra questão da perda impermanente. E é aí que você tem que ter medo mesmo, né? Porque muitas pessoas não prestam atenção nessa questão da perda impermanente na hora de remontar uma pool. Tá? Que acontece da seguinte forma. Josinho criou a mesma pool, bora lá. Para continuar aqui, tá? 80 mil dólares. E... Opa, caraca, viajei. 90 mil dólares. Tá? O que acontece? Essa pool que ele criou aqui, tava beleza. Legal. Mas um dia o José falou o seguinte, cara, vou colocar até menos aqui, ó. 60 mil dólares e 90 mil dólares. Cara, eu quero mudar essa pool. Quero deixar ela mais apertada. Ou então, quero deixar ela mais, mais longe, um tique do outro. Ele decide remontar a pool. Só que, dentro da pool, nós temos dois ativos com funções, né, com detalhes, com informações, com particularidades, vamos colocar assim, particularidades diferentes. No primeiro ativo, um token de USDT equivale a $1. Só que nesse outro ativo,
Um token de Bitcoin equivale a 85 mil dólares. Olha a questão. Na remontagem, pode acontecer o seguinte com você. Pelo fato de esse ativo ser volátil, você sair na remontagem com menos tokens do que você entrou. Olha a questão. Ou seja, após a saída da pool, pode ser que haja uma movimentação no preço. E pelo fato de você ter saído com menos tokens e você vender esse ativo após sair da pool, você fica no prejuízo porque você saiu com menos tokens. Então, se você tem um ativo que ele é estável e outro que é volátil, e ele fica aqui, ó, subindo e descendo, em relação a dólar, porque nós entramos aqui com os ativos pareados a dólar, né? Esse ativo aqui, por conta de ser um ativo volátil, saia com uma quantidade menor de tokens do que a que você entrou. E é aí que realmente entra o impermanente loss. Existe uma forma da gente calcular, certo? Um novo range para você criar, principalmente se por acaso esse range aqui, ó, ele sair da faixa. Então você criou um range entre 80 mil e 90 mil e simplesmente o valor do seu range foi obstruído para baixo. Então aconteceu isso aqui, ó. Certo? O Bitcoin veio a ter 71 mil, por exemplo. Então você quer recriar a sua pool entre 71 e 90. Você não pode só fazer isso. Você vai ter que fazer um cálculo para descobrir aonde é o novo range que você vai colocar, certo? Para que assim você não tenha perda de quantidade de tokens. Tá bom? E daí existem várias estratégias para mitigar impermanente loss, certo? Existe a ideia de você recriar essa pool. Caso parta para o mínimo que você setou, simplesmente colocando um único ativo, criando aquela pool monoativo que eu citei, porque de certa forma, quando você cria uma pool monoativo, você vai trocando pelo outro ativo que você tinha aos poucos até você equiparar de novo com a mesma quantidade de tokens que você tinha antes. Você pode, então, mudar a faixa de preço, aumentando ela para baixo e para cima, porque dessa forma você acaba comprando tokens mais baratos e vendendo tokens mais caros. E dessa forma você encontra de novo, em algum momento, certo? Um ponto da paridade que você entrou de novo. Só que aí é aquela questão, quanto maior o seu range, menor o seu lucro. Então, quando você tem permanent loss e remonta a pool, você vai só aumentando a faixa de preço que você vai trabalhar, e então você vai cada vez lucrando menos. Ou seja, qual que é a melhor forma para você evitar o IL? Responde para mim. Qual que é a melhor forma para você evitar o impermanent loss? Investindo em bons ativos. Mais uma vez, cara, tome cuidado com oportunidades milagrosas. Tá? Porque se você está em bons ativos, pode acontecer o seguinte, veja só uma estratégia interessante de você fazer agora que o Bitcoin está caindo, tá? Você entrou, por exemplo, Bitcoin está hoje 85 mil dólares. De acordo com a análise que você fez gráfica, ou por acaso você viu aí que existem muitos pontos negativos, notícias negativas que podem fazer o Bitcoin cair, você fala o seguinte, cara, eu queria comprar Bitcoin embaixo, num preço bem mais abaixo. Só que, além de comprar o Bitcoin mais abaixo, em vez de só esperar aquele preço chegar, eu quero já começar a farmar taxas desde agora até o Bitcoin, por acaso, chegar em 60 mil dólares. Como é que eu faço? Eu crio uma pool só com dólar e informo que, por mais que eu esteja agora em 87 mil, eu quero comprar Bitcoin dos 85 mil até os 60 mil. Aqui, no caso, todos os seus dólares seriam completamente transformados em Bitcoin. E ao longo do tempo eu quero farmar taxas. Porque as taxas que estão farmadas não são só em Bitcoin. Elas são em Bitcoin e em dólar. Se eu tivesse falado isso antes, eu estou falando agora. Então essas taxas que são farmadas, você pode fazer o que você quiser. Você pode guardar, você pode criar outra pool, trocar por outra moeda. Então olha só, você vai fazendo com os seus ativos reinvestimentos, né, outras estratégias. Olha só que interessante. Então, você simplesmente viu aqui, ó, a oportunidade de você, além de comprar
de uma faixa de preço a outra mais barato, quanto também coletar taxas de transação que outras pessoas estão comprando e vendendo essas moedas, certo? E aí, simplesmente essa estratégia que você teve deu certo. Bitcoin caiu dos 85 para os 60, só que aqui ele não parou, ele caiu para 55. Muitas pessoas nesse momento vão desesperar e vão ver o seguinte: as taxas de transação coletadas entre aqui e aqui, entre 85 e 60, não são suficientes para cobrir o prejuízo do seu ativo que foi comprado a 60, ter desvalorizado para 55 e, por acaso, você está no prejuízo em dólares. Tá? Porque tudo aqui que você tem agora é Bitcoin, 100% em Bitcoin. E as pessoas desesperadas nesse momento fazem o quê? Criam uma nova pool entre 55 e 60. Só que a gente volta para aquela mesma questão, galera. Quando você cria uma pool abaixo do preço que você estava, sem fazer o cálculo correto, você vai só vender o Bitcoin que você comprou entre 85, 87, 85, 84, 83 até 60, você vai vender por 55. Qual que é o sentido de você comprar um ativo mais caro e vender ele mais barato? Nenhum. Nenhum. Então, qual que é a melhor atitude nessa questão? Às vezes é não fazer nada. Por quê? Tem uma grande chance do Bitcoin pegar e sair daqui e voltar para cá de novo. Ó. Acontece demais. São chamados de trap, tá? Armadilhas. Essas armadilhas são feitas para que as pessoas assustem, vendam seus bitcoins baratos, certo? E você não vai fazer isso porque você sabe exatamente como que você está entrando, para que você está entrando, qual é a sua intenção, antes mesmo de criar a pool. Você já pensava qual era o intuito da sua pool muito antes do seu valor chegar na carteira, certo? Se você precisa daquele ativo urgentemente, cara, eu já vou falando para você, não crie a pool. Não crie. Você não sabe o que vai acontecer com o preço. Você pode fazer a análise que for e o preço pode te surpreender. Não invista mais do que você pode. Não invista aquilo que você não pode investir. Entenda que, no início principalmente, você vai cometer erros. Não importa, você pode ficar aqui horas e horas e horas assistindo e fazendo. Não tem como. Erros acontecem. Às vezes são erros que você mesmo se precaveu, mas o mercado agiu de forma diferente. E aí você consegue corrigir da forma certa, ou às vezes a correção é só não fazer nada. Porque se você escolher uma boa rede, escolher bons ativos, sabe que esses ativos podem retornar, às vezes não demora nem um dia para o preço cair e voltar de novo para dentro do seu range. E aí se você desesperou e criou um range altíssimo aqui, ó, só para você, né, voltar a coletar de novo e tentar fugir de permanente loss, tá aí, se lascou. Qual o problema? Então, pensem bastante antes de tomar qualquer atitude, certo? E saiba a capacidade que isso aqui tem. Tá bom? Então, por exemplo, fazendo da forma certa, cara, igual, por exemplo, eu faço, eu tenho pools de várias coisas, tá? Eu tenho um pool de ir pro show do Bruno Mars. Tenho pool... Não, tinha pool de ir pro show do Bruno Mars, né? Que agora já passou, já fui. Tenho pool de fazer a feira do mês. Tenho pool de arrumar o carro. E essas pools, elas agem em ranges diferentes, situações diferentes. E, cara, aprenda esse processo, vem estudar comigo, tá? Porque dessa forma, olha só como é simples. Eu aposto que agora tá tudo entrando na sua cabeça. Ou não? Fala pra mim. Olha a forma como eu expliquei pra você, é simples demais. Eu tô desenhando, cara. Meus desenhos não são os melhores do mundo, não. Mas é simples, tá? Eu tô criando junto com você todo o pensamento. A gente vai ali pra tela depois, a gente vai fazer junto. Quantos minutos? Ó, tô 45 minutos dando aula, tá? Então pra vocês devem ter menos, porque às vezes eu coloco um corte ou outro aí, né? Se eu paro pra beber água, inclusive. Já tomou água? Toma água agora. Nossa, essa aula aqui tá grande, hein? Então o que que acontece? Muito estudo, teste. Principalmente comece na hora que você estiver criando as suas pools com valor menor. Depois aumenta esse valor. Porque assim você vai descobrindo, né? Como é que tudo funciona. Vai corrigindo os seus principais erros. Tá? E vai lucrando cada vez mais. E aí,
Deixa eu contar um segredo para vocês a partir de agora. Não é a última aula de pool que a gente vai ter. A gente vai falar muito sobre pool daqui para frente, tá? Deixa eu te contar um segredo. Sabia que existe como tanto o Joãozinho como o Pedro terem lucros com pools de liquidez sem criar as pools? Hã? Que isso, né? Tá doido? Que história é essa? É, sem criar as pools. E um projeto, e eu vou deixar o link aqui embaixo. Depois dessa aula você vai assistir. É uma live que eu fiz mostrando para vocês como que você vai ganhar as mesmas taxas, só que você vai fazer só uma coisa, você vai fazer uma compra de um ativo, de um NFT. E esse NFT mensalmente vai te pagar, porque ele vai estar investido em pools. E você não vai se preocupar com range, você vai se preocupar só no final, no início do mês, entre o dia 1º e o dia 15, entrar na sua carteira e ver lá a quantidade de dólares. Como são pools de liquidez, às vezes o mercado cai, você vai acabar ganhando menos. Às vezes o mercado sobe, você vai acabar ganhando mais. Então tudo isso pode acontecer, certo? Então analise lá para ver se cabe de acordo com as suas escolhas, tá? Se sim, assiste lá, beleza? E assim a gente segue. E depois, pessoal, beleza? A gente vai seguir aqui com mais algumas aulas. Eu vou oferecer para vocês também um intensivão de pools, para vocês entenderem como agir em cada situação, beleza? De forma prática, vendo na realidade, quando cada coisa acontece. Pontos para vocês buscarem, né? Lugares para vocês encontrarem melhores oportunidades. Tudo isso a gente vai fazer junto, tá bom? E o interessante também é o seguinte: existem aulas mais avançadas sendo produzidas de pools e essas aulas você já consegue assistir antes desse intensivão. Como? Nessa live que eu vou deixar na descrição, beleza? Você simplesmente, se você comprar o NFT de maior preço, se eu não me engano ele tá R$1.000, tá? Você não só vai receber mensalmente o lucro desse NFT de forma automática, sem precisar criar uma pool, quanto também você vai ter acesso a todas essas aulas e mais outros diversos cursos de criptomoedas de graça. Doideira, né? Assiste lá. Pessoal, tô aqui suando, é cansativo, conversei um monte com vocês, quase 1 hora de aula. Cara, deixa o like aqui embaixo, beleza? Comenta, tô gostando muito porque vocês estão comentando. Se inscreve no canal para receber próximas aulas. Na próxima aula a gente já vai para o computador, vai para o processo prático, certo? Então não deixa de acompanhar tudo isso. Tem playlist completa aqui embaixo, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Aquele abraço, bons lucros a todos e até a próxima. Tchau, tchau.